O que uma forca tem a ver com a Confederação do Equador de 1824. Esse é o 8º episódio do ABOH e vamos nessa. Para a gente entender a Confederação do Equador, a gente tem que entender a conjuntura internacional da época. Na época, as monarquias absolutistas, aquela em que o rei predomina o seu poder na sociedade, não tem nada que o fiscalize, estava em declínio. Os governos europeus estavam adotando as monarquias constitucionais, que uma constituição, um parlamento, limitasse os poderes desse rei para que as decisões não fossem tão unilaterais. Alguns até já tinham feito repúblicas, né, que era um modelo de governo mais radical na época do que as monarquias. E no Brasil era mais ou menos diferente. Por quê? O Brasil tinha acabado de ser independente em 1822, ele estava no seu primeiro governo de um imperador, Dom Pedro I. O Dom Pedro I ele sabia que existia essa tendência de uma monarquia constitucional, era bem visto, né? Só que ele não queria perder todos os poderes para ele queria a centralização de poder. Então o que ele fez? Ele fez uma Constituição no Brasil, a primeira, a Constituição de 1824, porém ele continuou governando de maneira absolutista. Por quê? Nessa Constituição de 24 havia a possibilidade da existência de 4 poderes. Então, além do poder executivo, que era o imperador, o poder legislativo, que era o parlamento, que criava as leis, e o poder judiciário, que eram os juízes que julgavam as leis, existia o 4º poder, que era o poder moderador. E adivinha quem era o poder moderador? Dom Pedro I. Ou seja, se houvesse alguma decisão desses poderes que o desagradasse, ele entrava com o poder moderador, que era ele mesmo, e anulava a decisão. Com isso, apesar do Brasil ter uma Constituição e ter ser chamado de uma monarquia constitucional, o Brasil, na verdade, era uma monarquia absolutista. Isso desagradou diversas pessoas, inclusive alguns jornalistas e políticos do Nordeste, entre eles o Frei Caneca, que tinha um jornal chamado Tifes Pernambucano, e ele começou a criticar o imperador por essas decisões. Ele criticava, ele se opunha ao caráter autoritário da Constituição de 24, e ele queria dar áreas mais liberais para o Brasil. Com isso, ele fez uma revolta, a Confederação do Equador. Ele juntou algumas províncias no Nordeste, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba, e eles desejavam separar do Brasil, formar um novo país com uma república como governo. Tá? Bom, o Frei Caneca, ele era um autêntico revolucionário. Ele já tinha participado da Revolução Pernambucana de 1817, tinha sido preso e agora finalmente ele liderava uma revolta, que era a Confederação do Equador. Bom, o Frei Caneca, por conta das críticas, ele foi preso pelas tropas imperiais e condenado à morte. Quando ele foi condenado à morte, ele foi condenado por enforcamento, né? Então, aqui uma corda, uma forca nó de carrasco, né? Que você colocava no pescoço e enforcava a pessoa. Só que, por ele ser um membro da igreja, os soldados se recusaram a matá-lo, porque eles não queriam ir para o inferno. Se hoje as religiões já influenciam os costumes, a cabeça das pessoas, imagina na primeira metade do século XIX. Então, nem os soldados, nem sequer um outro prisioneiro conseguiu enforcar o Frei Caneca. Eles não queriam ser, digamos, amaldiçoados, né, por conta desse ato. E aí o Francisco de Lima e Silva, que é o pai do Duque de Caxias, né, patrono do exército, ordenou que ele fosse fuzilado. E aí a gente vai fazer um passeio aqui pelo quadro do Murilo de la Greca, o quadro chamado Fuzilamento de Frei Caneca, onde você vê à direita o sacerdote, né, o Frei Caneca com uma postura altiva, né, ciente dos seus ideais, né, nem um pouco se lamentando a sua morte, né, e do outro lado a figura dos soldados que iriam fuzilar, com um semblante triste, de isolamento, apoiados com a mão no arcabuz, se lamentando pelo ato. Eu não consegui achar registros disso, mas diz a lenda que até no primeiro fuzilamento os soldados erraram os tiros.
Um confiou que o outro iria acertar o tiro no Frei Caneca e acabou que todos erraram e o Francisco de Lima e Silva teve que ameaçar de morte, de castigos físicos, os soldados e finalmente o Frei Caneca foi fuzilado. Grande abraço, galera, até mais.